Essa primeira série eu regravei. E os bonecos de X-Men chegam em 1991 pela Toy Biz. Quer saber mais um pouquinho? Pera aí que eu já te conto. Eu sou o Daniel Guizar e você tá no Decifra Geek. A série 1 de X-Men de 1991 chegou às prateleiras das lojas antes do desenho animado. Aqui no Brasil, essas figuras chegaram só em 1994, quando chegou o desenho animado por aqui. Lembrando uma coisa, aqui no Brasil a gente não recebeu as figuras direto da Toy Biz e, ao contrário do que muita gente pensa, a Estrela ela não produziu os nossos bonecos. Eles importaram, certo? E colocaram uma etiqueta em cima. E com isso eles trouxeram os bonecos da Tico. A Tico, que era uma empresa que fazia todos os lançamentos internacionais da Toy Biz, pelo menos nesses primeiros anos de série. A Tico fez uma certa bagunça aqui nos nossos bonecos, porque eles trouxeram a Tempestade não dessa primeira série, trouxeram o Ciclope já com a sua Repaint, o Magneto dessa série, então eles fizeram uma certa mistura que não era nem exatamente essa primeira série e nem a série de Repaints de 1993. Mas falando da série em si, os bonecos eles são menores do que o resto dos bonecos da coleção. São bonecos com a escultura um pouquinho pior e são baseados na série Marvel Super Heroes, que foi lançada em 1990. Nenhum dos mutantes saiu nessa série de Marvel Super Heroes, porque justamente eles iriam ser lançados aqui em X-Men. Então esses primeiros anos são baseados nas figuras dos X-Men de final dos anos 80 e começo dos anos 90. Aqui nessa primeira série, a gente pega a fase Outback ali da equipe e a série do X-Factor também. Nos primeiros esboços, nos primeiros projetos dessa primeira série, eles não deveriam ter articulações. De última hora, eles resolveram que todo mundo teria articulação. O único que deveria mesmo ter era o Noturno, que a gente vai falar mais pra frente. Eles colocaram às pressas, só que o que acabou acontecendo é que eles deixaram essas figuras um pouco estáticas, sabe? Ó, são meio quadradões e não tem muito movimento. Parece que ele está congelado, assim. Nessa primeira série, os bonecos da Toy Biz, só lá nos Estados Unidos, talvez no Canadá também, eles foram lançados com cards. Já aqui no Brasil, os que chegavam pela Tico não tinham card. Chegando aqui na série 1, a gente chega no Ciclope, esse carinha pequenininho que vem com seu uniforme do X-Factor. Nessa época, os X-Men originais estavam numa equipe à parte, que se chamava X-Factor, e ele estava aqui com o seu segundo uniforme do X-Factor. A figura é bem quadradinha, não tem muitas articulações, na verdade ele tem quase o padrão inteiro da Toy Biz. Normalmente os da Toy Biz têm 9 articulações que teriam o pescoço também, mas ele tem uma action, que acho que não vai aparecer agora na câmera, mas eu tirei uma foto mais cedo, que é quando você aperta aqui o botão atrás dele, certo? Ele acende o seu visor. Mas tinha um problema. Eles não fizeram uma entrada e saída para a bateria desse boneco. Ou seja, o meu boneco eu tenho muita sorte dele ainda acender, mas a maioria dos bonecos que a gente vê por aí não acendem mais porque essa bateria já estourou, não tem como trocar essa bateria. Enfim, é uma figura nostálgica, é legal para fazer parte da coleção, mas se você está procurando um grande acabamento, uma grande escultura, pula essa primeira linha de X-Men. O Anjo chega aqui sendo uma das figuras mais legais dessa série. Agora existe apenas o Arcanjo. Era a figura que eu mais queria ter. O que ninguém sabe é por que ele vinha com essas asas brancas, sendo que, como Arcanjo, ele deveria ter as asas cinzas ou pratas. Quando ele foi relançado em 93, ele já chegou aqui com as suas asas prateadas. Esse é o relançamento, esse é o original. Ele também é estático, sofre dessa coisa estática como o Ciclope. As asas dele são pequenininhas se a gente comparar ao corpo, né? Ele vem com pequenos mísseis aqui nas pontas das suas asas, mas ele também tem um botão aqui nas suas costas que aciona o seu action. Ou seja, esse botão, ó, você vai fazer aqui, ele vai bater as asas. Nossa, muito legal, hein?
São as actions dessa época. Pode não ser a coisa mais legal do mundo, quando a gente já viu tanta coisa em action figures, mas a gente tem que lembrar que essas figuras aqui têm 19 anos. Meu Deus, não tem 19 anos. Isso é 91. 2001 fez 10 anos, 2011 fez 20 anos, 2021 vai fazer 30 anos. Gente, essas figuras têm 30 anos, tem 29, na verdade, vão fazer 30 anos. É nessa hora que a gente começa a ver o quanto a gente tá velho, né? Gente... Agora a gente vai falar dessa deusa africana que chegou na primeira série, mas não era tão legal assim. Se me atacar, eu vou atacar. A Tempestade sempre foi vista como um mulherão nos quadrinhos, mas aqui ela chega bem pequenininha, mignon, com essas articulações não muito bem feitas, toda mignonzinha, e a gente sabe que a Tempestade é um mulherão, certo? O rosto dela também é bem pequeno, mas a escultura do rosto dela e o formato do cabelo faz uma alusão à arte do Mark Silvestre nos quadrinhos, que é quando ela estava com esse uniforme preto, é a era australiana da equipe. A figura que chegou no Brasil não foi exatamente essa Tempestade. Foi a versão já prateada, que foi lançada em 93 numa série de repaints, para ficar mais próximo do programa de TV. Ela tem uma action de acender o raio no meio do seu peito, além dela vir com um raio nas suas mãos, assim. Essa action é muito legal, tem o mesmo problema lá do Ciclope, que não tem a entrada da bateria, então essa bateria não entra e não sai, é mais difícil de achar. Essa primeira versão com o uniforme preto ainda com a sua action funcionando. Lembrando que essa figura já foi relançada, né, com uniforme preto, com uniforme branco com botas prateadas, com uniforme prateado e uma outra versão do uniforme preto com umas detalhes diferentes na pintura. Então tem que prestar bem atenção de quando é a sua figura, mesmo que você tenha uma com uniforme preto, pode ser que ela não seja essa de 1991. E o nosso camarada russo Colossus chega com uma figura que tinha tudo para ser enorme, mas é pequenininha, como toda a série. Poderes cósmicos e fenomenais! Dentro de uma lâmpadazinha. Então ele tem um pouquinho mais de fluidez de como é o corpo dele. Ele tem uma action de levantar o seu halter. É um halter gigantesco que deve ser da Sala de Perigo. Essa figura foi relançada também diversas vezes. Com pequenos detalhes diferentes. É uma das melhores esculturas dessa série O Noturno é uma das figuras que eu menos vi dessa série, é uma das que eu menos vi ao vivo, mas eu acho que é exatamente porque é uma das figuras que as pessoas menos se desfazem. Porque, apesar dele ser dessa primeira série, ele é mais bem feito, ele tem uma qualidade um pouco superior do que as outras figuras. Ele já tinha articulações nos cotovelos e joelhos desde os seus projetos originais, então isso já faz com que a figura seja mais bem feita, o molde dela já foi feito para isso. Ele tem as 9 articulações padrões, além da articulação no seu rabo, então ele tem 10 articulações, tá certo? Ele vem com uma espada, como ele usou diversas vezes nos quadrinhos, e tem um problema na sua action, que estraga um pouco o boneco. Por quê? Acho que ele e o Apocalipse são as figuras mais próximas do que a gente vê no quadrinho. É que o Apocalipse a gente estranha um pouco, porque o Apocalipse mudou muito conforme as eras. Ele tem ventosa, tanto em uma das suas mãos, quanto no outro joelho. O que até é legal para você grudar ele na parede e tal, mas na hora de deixar ele exposto ou brincar quando a gente era criança, isso acabava atrapalhando um pouco. O Wolverine também tem o mesmo problema de ter um action que atrapalha a figura, porque ele tinha uma alavanca para colocar as suas garras para fora. E isso faz com que os seus braços sejam maiores e mais grossos do que eles deveriam ser. Mas o Wolverine está com seu uniforme marrom, que é um dos uniformes que foi menos feito pela Toy Biz. Na verdade, a gente tem essa figura e uma figura da Modern Age, que foi lançada lá no final da Toy Biz. Aquela figura é muito legal, muito bem feita, mas essa figura é, de novo, como todas as outras, quadradona. Até pro Wolverine cabe um pouco melhor ele ser menor que as outras figuras, porque a gente sabe que nos quadrinhos
o Wolverine é baixinho. A escultura não é lá aquelas coisas, as articulações não são lá aquelas coisas, ele não tem articulação no cotovelo, ele tem uma cara que também, coitado, parece o Seu Madruga passando fome. Não me diga! E ele vem com uma máscara também, que é removível, e essa máscara também poderia ser usada aqui, ó, como anel para as crianças lá dos anos 90. Eu não sei até que ponto era legal. 3! Agora a gente chega no fanático Juggernaut, o gigante que não é tão gigante assim. Na série animada, eu até confundo de falar Juggernaut, fanático, porque na série animada, em cada dublagem, cada episódio que ele aparecia, eles chamavam ele de um jeito, às vezes eles lembravam do episódio anterior e eles redublavam aquela parte e tava falando de outra maneira ainda. Teve uma certa confusão no nome dele quando ele chegou aqui no Brasil. A figura também não tem as articulações nos cotovelos e joelhos, o que deixa ele mais fluido, deixa ele um pouquinho mais bonitinho, vamos dizer. O fanático, ele tem um apelido lá nos Estados Unidos que é Unstoppable, ou seria assim, ao pé da letra, imparável. E por isso a figura dele vem com rodinhas no chão, porque eles falam que nada consegue deter o fanático, nada consegue entrar na frente do fanático e pará-lo. E isso seria o que essa action iria simular. Então você empurra o fanático e ele continua. Pra mim, sempre pareceu como se o fanático tivesse de patins. Mas tudo bem, eles colocaram rodinha, é isso. Ele vem com ariete que eu nunca vi ele usando nos quadrinhos. E o melhor ponto dele é o seu rosto, que apesar de estar dentro do capacete, é bem pintado. Tanto os olhos, quanto a sua boca é bem feita assim. Esse cara aqui foi o meu primeiro boneco da vida. Na verdade, não esse exatamente, porque o meu, eu até, coitado, ele tá aqui. Eu meio destruí ele e fiz uma... É porque eu não gostava do corpo. Mas eu meio destruí ele e fiz um custom do Magneto mesmo, mas com o corpo de um Homem de Ferro. Ficou mais legal. Bom, mas enfim. Esse foi o meu primeiro boneco dos X-Men. Ele tem os seus ímãs tanto no peito quanto nas mãos. E ele vem com umas pequenas peças que simulam peças de... Não sei do que são aqui. Peça de nave, sei lá. Peça de qualquer coisa. Que grudam nas mãos dele, que gruda no peito. É uma action até muito legal se a gente for pensar na brincadeira. Esse capacete dele sai. Esse boneco aqui eu ganhei de um amigo. Aliás, Rafa, muitíssimo obrigado. Eu não tinha mais essa figura. Então, esse capacete dele não sai. Mas o Rafa é muito cuidadoso. E olha só como ele me mandou essa figura, gente. Ele tem a capa original. Vocês sabem o quanto é difícil achar uma figura loose, ou seja, uma figura aberta com essa capa? É muito difícil. Tem todas as pecinhas também, é que tá lá no fundo da caixa, eu não deixei aqui com ele. Aliás, quando eu for deixar exposto, acho que eu vou deixar já com as peças grudadas, que fica mais legal. What? En Sabah Nur. Na verdade, eu só descobri que é En Sabah Nur por causa do filme, porque eles ficam lá no começo de X-Men Apocalipse. En Sabah Nur, En Sabah Nur. Porque eu nunca entendi o nome dele, pra mim era En Sabah Nur. Eu, na verdade, até inventava nomes pros personagens quando eu era criança e tinha meio preguiça de ler exatamente como era o nome dele. Mas, na verdade, o Apocalipse chega aqui com a aparência da sua estreia de 1986. Ele tem um corpo até quadradão, assim, e ele tem uma action muito legal aqui, olha, de aumentar e diminuir de acordo com os seus poderes. Ele tem poderes de reestruturação molecular, né, nos quadrinhos. Bom, uma das coisas muito características do Apocalipse é que ele tem esses cabos aqui ligando os seus braços até o seu corpo, que são muito legais. Eu lembro que eu achava muito foda, desculpa a palavra. A minha figura, eu dei um certo repaint nele, dei uma consertada, porque a figura oficial, ele acaba sendo um pouco feinho perto desse daqui. Porque os olhos dele são pintados com pupilas, sendo que o Apocalipse que a gente conhece sempre teve aqueles olhos brancos, a boca não tem muitos detalhes, então parece que ele tá sorrindo com cara de bobo. Enfim, eu vi
Quando eu repintei a figura, eu vi que a escultura dela era melhor do que parecia por causa da pintura nem tão bem feita. Ele tem poucos detalhes de pintura mesmo, a maioria do seu corpo é o azul do plástico com algumas partes pretas e o rosto pintado. Ele tem 12 articulações contando com os seus pés que aumentam e com sua cintura que também alonga. Até que é bem articulado para uma figura tão básica do começo. E assim, a gente encerra a série 1 de X-Men. Eu vou tentar, sempre que a gente terminar os vídeos lá no Instagram, eu trago pra cá os vídeos, fazendo um compilado. Como eu já disse no começo do vídeo, não deu pra eu usar as imagens lá de quando eu realmente fiz a série 1 no Instagram, porque as imagens não estavam muito legais, a aparelhagem não estava muito legal, o som não estava legal, não estava nada legal, e ia dar muita diferença do que a gente está fazendo agora aqui no canal. Então eu decidi regravar, por isso. Então, eu espero vocês e até a próxima resenha ou vídeo por aqui. Aproveita, dá seu like, se inscreve aqui no canal e segue a gente lá no Instagram, é muito legal. Também tem a nossa comunidade no Facebook. Tá lá, Toybiz Brasil 90s ou 90s. Entra lá na comunidade e a gente conversa.